Olá pessoal, tudo bem? Professor Samarques, advogado historiador, produzindo aqui mais um vídeo para os nossos seguidores, como sempre, pedindo a contribuição, a colaboração daquilo que esteja dentro do alcance de cada um de vocês, para nós desenvolvermos em termos tecnológicos e também buscarmos outros meios para nós evoluirmos realmente nesse sistema que é o canal Professor Samarques Esclarecer, material este que visa esclarecer realmente em geopolítica, história, atualidade e também já começando as aulas como de Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, contemporaneidade, evidentemente, até temas de direito penal, mas assim como história também regional, história de São Luís, história de Maranhão, exatamente para os concursos públicos, porque hoje os concursos públicos, tanto concursos públicos locais como nacionais, eles realmente exploram assuntos regionais e assuntos de interesse internacional. Então, além do mais, é muito importante você curtir, você comentar, você compartilhar, você propor também assuntos e também fazer aquelas críticas respeitosas para nós levarmos a um debate salutar e assim evoluirmos de forma propositiva. Evidentemente que tudo aquilo que eu trabalho em cima de leitura e baseado, por exemplo, em canais internacionais, inclusive é exemplo da Al Jazeera, que é tipicamente um canal que também ouve e representa os interesses dos árabes ali naqueles assuntos de Oriente Médio, mas assim como The New York Times e outros canais mais que eu fico o tempo todo acompanhando diuturnamente para me manter esclarecido sobre os assuntos, por exemplo, de geopolítica, sobre assuntos internacionais, como professor de história há 4 décadas. Portanto, a gente tem que estar antenado e devidamente corrigindo tudo aquilo que, por acaso, haja uma certa dúvida. Mas é isso, evoluirmos juntamente com vocês. Muito bem. Pessoal, amanhã, dia 5 de fevereiro do ano de 2026, irá vencer um tratado chamado Novo START. Esse tratado, assinado principalmente, basicamente, entre Estados Unidos e a Rússia, exatamente foi um tratado assinado por Barack Obama e Vladimir Medvedev, ex-presidente da Rússia, exatamente como forma para tentar controlar exatamente as armas nucleares estratégicas, controlar exatamente em questão de números. Ele foi tipicamente um tratado para substituir o tratado de Moscou, assinado em 2002, e o tratado do START I. Portanto, o START novo exatamente é mais um tratado, repito, assinado pelo ex-presidente Barack Obama e também o ex-presidente da Rússia, o Vladimir Medvedev, o braço direito de Vladimir Putin. Portanto, ele venceu em 2021, porém ele foi prorrogado. Em 2023, a Rússia suspendeu o tratado, realmente o vencimento desse tratado. O que ele visa, Samarques? Ele visa praticamente desde a sua assinatura para que cada país, diga-se Rússia e Estados Unidos, possuísse no máximo 1.550 ogivas nucleares, além de 700 mísseis bombardeiros ICBMS. O que são mísseis bombardeiros ICBMS? São mísseis intercontinentais. Basicamente, hoje, as duas potências nucleares, diga-se Estados Unidos e Rússia, são mísseis intercontinentais hoje de ogivas múltiplas. São armas nucleares que saem da atmosfera terrestre em pouquíssimos minutos e entram, eles percorrem a uma alta velocidade, portanto, no vácuo do espaço sideral, sem ter resistência com ar, e penetram novamente na atmosfera terrestre, dividindo a cápsula que leva as ogivas nucleares, dividindo em várias ogivas que são devidamente programadas para explodirem em cada alvo específico. Inclusive, são mísseis hipersônicos, portanto, que ultrapassam a velocidade do som e muito, onde a velocidade do som é de 340 metros por segundo, e são mísseis manobráveis, portanto, que podem, em termos de controle de satélite, eles podem mudar a rota, o que praticamente impede a sua interceptação por sistema de defesas. Portanto, visando destruir essas armas nucleares antes de atingir os seus alvos, porque a explosão nuclear ela acontece
a partir do momento em que essas armas nucleares atingem o alvo, fazendo com que haja ignição devidamente das espoletas. Muito bem, então esse acordo ele vai vencer amanhã e o Donald Trump não deu qualquer tipo de sinal de que esse acordo será prorrogado. Detalhe, esse acordo, quando foi assinado por Obama e Medvedev, dizia o seguinte, que os técnicos de cada país iriam fiscalizar o arsenal do outro país. Só que isso nunca foi respeitado. Nem os Estados Unidos deixaram os russos fiscalizarem seus arsenais nucleares e muito menos a Rússia permitiu que os técnicos norte-americanos visitassem seus arsenais. A Rússia possui muito mais de 6.000 ogivas nucleares em plena atividade e os Estados Unidos muito menos. As armas nucleares mais poderosas no planeta Terra são as armas nucleares da Rússia. Destacando-se ultimamente, por exemplo, o míssil Poseidon. O míssil Poseidon, que é capaz de provocar, ele explode na costa de uma cidade, de um país, e provoca ondas radioativas no mar de até 500 metros de altura. Portanto, é uma arma terrível, assim como a principal arma nuclear, o principal ICBM-S, hoje exatamente é o Satan II da Rússia. Desculpa, pessoal. Então, esse acordo nunca foi devidamente respeitado. As ogivas nucleares ultrapassaram em muito, em termos de números, a 1.550 ogivas, como assim determinado o START novo, e o acordo vai vencer amanhã, sem que nenhuma das duas superpotências tenham realmente respeitado. Além do mais, em nenhuma hipótese, a China irá também aceitar esse tipo de acordo, assim como outro país, como Coreia do Norte, como, por exemplo, o próprio Israel. Israel tem muitas armas nucleares, né? Não quer que o Irã tenha armas nucleares, mas Israel tem muitas armas nucleares. O Paquistão, a Índia, a França, a Inglaterra, a Alemanha, enfim, são vários países que possuem armas nucleares que também não irão aceitar a limitação dos seus arsenais. Muito bem. Pessoal, hoje, quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2026, Marco Rubio e Donald Trump se reuniram em um novo projeto chamado de Projeto VALT. O que é o Projeto VALT? Segundo o presidente dos Estados Unidos e seu líder de Estado, Marco Rubio, os Estados Unidos irão investir em torno de 12 bilhões de dólares para investir na sistemática de controle de minerais críticos, diga-se, basicamente, terras raras, para evitar que os Estados Unidos tenham a forte dependência... Desculpa, pessoal, realmente o início de gripe por aqui. Que os Estados Unidos deixem de ter uma forte dependência... Desculpa, pessoal, desses minérios críticos em relação à China. Inclusive, o Brasil já foi intimado a participar de uma reunião em março, segundo Donald Trump, convidou Lula para participar de um jantar de gala, evidentemente para dar pressão no Brasil, para que o Brasil não venda, não exporte terras raras, minerais raros, como, por exemplo, o neodímio, que produz os superímãs utilizados em produção de mísseis, em produção de foguetes, em material hospitalar, em veículos elétricos, em materiais eletrônicos, a exemplo de celulares. Então, os Estados Unidos querem dominar essas terras raras do Brasil. E o Brasil, o que diz? Ora, Geraldo Alckmin disse que aceita sim um acordo com os Estados Unidos ou qualquer outro país em relação às terras raras do Brasil, que o Brasil está em segundo lugar nessa produção de terras raras. Em primeiro lugar nós temos a China, em segundo lugar em terras raras o Brasil. Metais extremamente raros e que a tecnologia realmente pouquíssimos países têm. Inclusive a China controla a tecnologia em mais de 95%. Então o vice-presidente Geraldo Alckmin, que por sua vez é ministro da Indústria do Brasil, disse que o Brasil aceita acordo com qualquer país, desde que os preços sejam realmente atrativos, portanto, um acordo comercial justo. O Brasil não vai aceitar monopólio,
O Brasil não vai aceitar controle dos Estados Unidos. Lula é um homem muito experiente em termos de conversação. Então, se Donald Trump acha que ele vai conseguir dobrar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesse jantar de gala, coitado, Lula é um homem extremamente experiente na arte da conversação, experiência esta conquistada no mundo político e na atividade sindical. Lembro-me bem que o ex-presidente da Federação da Indústria do Estado de São Paulo, já falecido, Mário Amato, assim que Lula ganhou a primeira eleição presidencial no Brasil, ele deu uma entrevista dizendo que, apesar de Lula representar, ser o líder principal das greves no ABC Paulista, mas Lula sempre foi um homem de extrema maestria e de bom trato nas mesas de negociações. E, além do mais, como presidente, e nessa notoriedade diplomática do Itamaraty, portanto, essa fama e concretamente experiente realmente o Itamaraty, a nossa diplomacia, com certeza Lula não vai aceitar as pressões de Donald Trump no sentido de nos tirar tipicamente da esfera de um amplo comércio com a China. O Brasil jamais deve esquecer que foi a China praticamente que salvou o Brasil quando Donald Trump, quando os Estados Unidos impuseram pesadas taxas contra os produtos brasileiros, e foi exatamente a China que ocupou esse espaço. Além do mais, é claro que Donald Trump visa fragmentar, e ele já declarou que ele iria destruir os BRICS. Bloco este que não é um bloco econômico, mas uma aliança que começou tipicamente como BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, aumentou depois para Brasil, Rússia, Índia, a China e a África do Sul, e hoje os BRICS conta com muito mais de 10 países. E hoje, com certeza, o PIB dos BRICS é infinitamente superior ao PIB do G7, que é a reunião dos 7 países mais ricos do mundo. Tendo, portanto, mais da metade da população do planeta e controlando muito mais de 65% de toda a matéria-prima do planeta Terra. Portanto, esse propósito de Donald Trump não irá se concretizar nesse tal de jantar de gala, em ter que obrigar o Brasil a abandonar os BRICS, em ter que fragmentar, em ter que enfraquecer os BRICS e muito menos abandonar a China, porque a China é um parceiro comercial, o maior parceiro comercial do Brasil, e a China exatamente ocupa hoje um amplo espaço na economia mundial sem ameaças. O chinês, eu trabalhei quase 20 anos com um chinês que reside aqui no Maranhão, reside aqui no Brasil, uma família de 4 chineses que são grandes empreendedores, são filhos de uma chinesa que recebeu o prêmio de maior empreendedora chinesa fora do território chinês no mundo, e que realmente eles são mestres em atividade econômica e comércio. O que eles querem é comercializar, é ocupar esse espaço que os Estados Unidos, infelizmente, perderam, exatamente com essa postura imperialista que eles persistem em não querer, recuar, e abandonando aquele velho discurso da globalização, do multilateralismo que eles adotaram tanto na década de 90, que na verdade era uma política imperialista com outra maquiagem, porque eles visavam com o projeto neoliberal nos países periféricos exatamente privatizar aquilo que era de interesse de cada nação, e no processo de livre comércio nós estaríamos fragilizados por termos privatizado essas entidades, essas empresas, essas instituições públicas. Mas é isso. Então, esse novo projeto, VALT, dos Estados Unidos, com certeza será exatamente um grande teste para o Brasil, porque, afinal de contas, Donald Trump vai virar para Lula e dizer qual é o seu lado. E isso aí não vai pegar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha só, presidente Lula. Não esqueça, o Irã, por exemplo, que enriquece urânio, a gente sabe perfeitamente que o Irã enriquece urânio, com certeza, para produzir armas nucleares. E o Irã assinou o TNP, ou seja, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. E o Brasil? Quando o Brasil realmente, de maneira secreta, começará a enriquecer urânio, mesmo tendo assinado o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, depois anunciar para o mundo que nós temos esse tipo de arma. A arma nuclear,
inclusive Enéas defendia, era taxado de louco e fascista no Brasil, ele era sim um homem de direita, mas um homem extremamente inteligente. Ele pregava as armas nucleares como eu prego, inclusive as Forças Armadas do Brasil, o sonho que elas têm é ter armas nucleares. A arma nuclear dá poder geopolítico, de barganhar espaço na geopolítica mundial. Olha hoje Trump. Trump não vai atacar um país que tem arma nuclear. Trump jamais irá atacar a Rússia. Trump jamais irá atacar a Coreia do Norte, ou a Índia, ou a China, ou o Paquistão, ou Israel, a França, a Inglaterra, a Alemanha e a Turquia. São países com armamento nuclear. Jamais ele fará isso. Por quê? Porque ele tem certeza que a reação provoca uma tragédia sem precedentes contra o próprio povo norte-americano. Quem tem arma nuclear, isso consegue dissuadir qualquer possibilidade de agressão militar, onde os Estados Unidos nunca na história mostraram tanto as suas garras como tem mostrado atualmente, com permanentes ameaças contra qualquer país que, por acaso, não esteja alinhado ao discurso puramente arrogante do presidente Donald Trump. Muito bem. A Rússia, em Abu Dhabi, está em negociações, evidentemente, capitaneadas essas negociações com representante dos Estados Unidos e está lá em conversações com os representantes da Ucrânia. Os Estados Unidos, Donald Trump, pediram para Vladimir Putin não fazer ataques nesse período agora do inverno extremo. Mas, evidentemente, que Donald Trump, no fundo, pelos bastidores, ele deve querer sim esses ataques, principalmente contra as instalações de energia da Ucrânia, diante desse frio tão rigoroso que já ultrapassou 30 graus abaixo de zero. Que é uma maneira de aumentar ainda mais a pressão para Zelensky aceitar realmente as exigências desse acordo com Vladimir Putin, portanto, da Rússia. O que Vladimir Putin quer tanto? Primeiro, a região de Donbass, que é o leste da Ucrânia, onde mais de 90% dos seus habitantes é tipicamente russo. Que Zelensky vem humilhando essa população desde 2014, quando os Estados Unidos desestabilizaram o governo de Viktor Yanukovych e a população em Kiev, com manifestações tendo a CIA por trás, como aconteceu agora no Irã, em que norte-americanos, a CIA, Central de Inteligência Americana, e o Mossad, Serviço Secreto de Israel, assim como fizeram os serviços secretos lá na Ucrânia em 2014, contra o aliado de Vladimir Putin, que era Viktor Yanukovych, desestabilizando, armando, jogando as populações, diga-se, respectivamente, da Ucrânia contra Viktor Yanukovych e Vladimir Putin, e no Irã, agora, recentemente, evidentemente que desde 2014, quando Viktor Yanukovych foi derrubado e assumiu Viktor Yanuchenko, aliado da União Europeia, da OTAN, dos Estados Unidos, passou a ter uma implacável perseguição na região de Donbass com a população de maioria esmagadora russa. Lá o povo fala tipicamente russo. Então, praticamente Vladimir Putin já invadiu 80%. 80% praticamente da região de Donbass hoje tem as tropas russas. E falta em média 1/5 da região de Donetsk, lá na região de Donbass. Em Donetsk, praticamente 1/5, ou seja, 20%, falta as tropas russas também a ocuparem. E Zelensky disse que não abre mão dos seus territórios, então não haverá paz. E a sorte de Zelensky é que Vladimir Putin ainda não lançou em massa os seus mísseis, uma chuva de mísseis hipersônicos, Oreshenik, sobre Kiev, porque senão, com certeza, a Ucrânia já teria aceitado, já teria capitulado, já teria aceitado a sua derrota nesta guerra contra a Rússia. Muito bem, veja só, por que Vladimir Putin atacou a Ucrânia? Em 1991, quando houve a fragmentação da União Soviética, o governo norte-americano prometeu que a OTAN, aliança militar comandada pelos Estados Unidos, Organização do Tratado do Atlântico Norte, não iria se expandir em direção ao leste europeu, que era uma área de influência da ex-União Soviética. Isso não foi respeitado.
Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia, enfim, os países do leste europeu que estavam na órbita da União Soviética na Guerra Fria, todos eles foram entrando gradativamente na OTAN. Qual é a cereja do bolo? Ucrânia. Porque a Ucrânia entrar na OTAN é colocar mísseis nucleares norte-americanos na fronteira da Rússia. Então a Rússia jamais vai aceitar a Ucrânia entrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte. Portanto, não tem como. Então essas negociações não irão avançar, não vai haver paz nessa prolongada guerra entre Ucrânia e Rússia se a Ucrânia não abrir mão, de Donbás, 2, assinar protocolo que jamais irá fazer parte da OTAN e, finalmente, ter as suas forças militares limitadas. Quer dizer, os Estados Unidos estão dizendo que estão buscando a paz. E, evidentemente, que a Ucrânia exige que segurança, para que não seja mais atacada, agredida pela Rússia. E o que a OTAN está dizendo? Que está pronta para enviar tropas para evitar um novo ataque da Rússia. Enviar tropas da OTAN é a mesma coisa que botar a Ucrânia na OTAN. Jamais Vladimir Putin vai aceitar tropas da OTAN em território ucraniano. Jamais. Tá? Mais uma vez, agora, definitivamente, a possibilidade real da guerra entre Irã e Estados Unidos. Tem reunião marcada para a Turquia na sexta-feira, portanto, dia 6 de fevereiro de 2026, mas com absoluta certeza, difícil, não vai ter processo de paz nessa reunião. Por quê? Porque os Estados Unidos estão exigindo, além do mínimo do razoável. Evidentemente que o Irã pode até negociar sobre o seu programa nuclear de enriquecimento de urânio. Mas os Estados Unidos também estão exigindo que o Irã limite a distância dos seus mísseis balísticos, dos seus mísseis hipersônicos. Na Guerra dos 12 Dias, entre o Irã e Israel, o que salvou o Irã foram os seus mísseis balísticos, principalmente o seu míssil Fatah. O seu míssil Fatah, que pode chegar a atingir até 3.000 quilômetros de distância, é um míssil planador que ele sai da atmosfera terrestre e quando ele faz a reentrada na atmosfera da Terra, ele ultrapassa até mesmo 13 Mach, ou seja, 13 vezes a velocidade do som. Em média, 12.000 km por hora, onde a sua rota pode ser modificada via satélite. Não existe nenhum sistema hoje praticamente capaz de interceptar o míssil Fatah do Irã. É a única segurança militar que o Irã tem, são exatamente os seus mísseis balísticos. Jamais o Ayatollah Ali Khamenei irá aceitar abrir mão dos seus mísseis balísticos, dos seus mísseis principalmente planadores, dos seus mísseis hipersônicos. Eles vão aceitar conversar sobre o programa nuclear, mas sobre sua defesa de mísseis nunca. E o Irã tem milhares, e a indústria de mísseis do Irã é uma indústria realmente no subsolo, debaixo de montanhas, protegidos em grandes profundidades, com altas camadas de concreto armado e de aço. Os Estados Unidos, mais uma vez, aumentaram o discurso virulento, beligerante, dizendo que irão atacar o Irã se o Irã não aceitar essas exigências em relação aos mísseis balísticos e ao programa nuclear. E o comandante maior das Forças Armadas do Irã, abaixo do Ayatollah Ali Khamenei, evidentemente, disse que, porque os Estados Unidos disseram que farão um ataque cirúrgico. E o Irã reagiu que não tem possibilidade de ter ataque único cirúrgico, porque o Irã, se um único míssil cair em território iraniano, a Rússia irá atacar o centro de Tel Aviv em Israel e todos os países que, por acaso, têm bases militares e apoiam os Estados Unidos. Além de que o Irã vai atacar
com seus drones, com suas lanchas de altíssima velocidade, nenhuma guerra tipicamente assimétrica com enxames de drones, visando saturar o sistema de defesa dos Estados Unidos, do porta-aviões Abraham Lincoln, dos seus destroyers, de toda a armada dos Estados Unidos. Imagina a humilhação dos Estados Unidos ter um porta-aviões e seus navios afundados. E eles não terão sistema suficiente com capacidade de ter que interceptar enxames de drones, principalmente Shahed, esse Shahed que estava sobrevoando bem perto do porta-aviões Abraham Lincoln, que um F-35 dos Estados Unidos abateu. Então, esse Shahed, que ele voou até 185 km por hora, em baixíssima altitude, portanto, muito difíceis de serem detectados via satélite. Um enxame de drones, além dos milhares de mísseis balísticos do Irã, com certeza irão saturar o sistema de defesa, principalmente do sistema Patriot, que é o principal míssil de interceptação dos Estados Unidos. Que eles ainda não aperfeiçoaram o Dome de Ferro, o Iron Dome de Israel. Portanto, o que os Estados Unidos hoje têm de melhor em termos de interceptação são exatamente os seus mísseis Patriot, utilizados desde 1991 na Guerra do Golfo contra o Iraque, que invadiu o Kuwait, na chamada Operação Tempestade do Deserto. Então é muito improvável haver um acordo de paz, porque o Irã, repito, pode até negociar o seu programa nuclear, mas ele jamais vai negociar abrir mão da distância dos seus mísseis balísticos, principalmente o míssil Fatah. É a única segurança em termos de defesa que o Irã tem. Muito bem? Pessoal, temos aí provavelmente uma guerra se aproximando terrível. E o Irã irá, com certeza, atacar essa armada dos Estados Unidos com poucas possibilidades de uma ampla defesa norte-americana. E se eles afundarem um simples navio norte-americano, com certeza os Estados Unidos irão bombardear Teherã, capital do Irã, fazendo uma das maiores tragédias humanitárias da história. Vejam só, em 20 anos, na chamada Operação Global de Combate ao Terror, os Estados Unidos, segundo a Universidade Norte-Americana Brown, já matou pelo menos 4 milhões de pessoas. Então, o objetivo não é combater ditadura. O objetivo dos Estados Unidos é controlar o petróleo, colocando no lugar dos ayatolás o Shah Reza Pahlavi filho do chamado Reza Pahlavi, que faleceu nos Estados Unidos depois de cair com a Revolução Islâmico-Iraniana, em que derrubou marionete dos interesses norte-americanos em 1979. Então, desde 1979, os Estados Unidos perderam o controle sobre o petróleo do Irã, que, além do mais, é uma região estratégica por controlar o Estreito de Hormuz, por onde passam pelo menos, no mínimo, 20% de todo o gás de cozinha, o GLP, e passam pelo menos, no mínimo, 20% do petróleo que o mundo consome. O Irã irá fechar, sim, o Estreito de Hormuz. Antes de ontem, quando os Estados Unidos destruíram um drone Shahed do Irã, o barril de petróleo só ontem disparou R$1. Além do mais, lanchas de altíssima velocidade, armada com mísseis de alta precisão no Estreito de Hormuz do Irã, interceptaram essas lanchas, um superpetroleiro norte-americano determinando que eles desligassem os motores. A tripulação desse navio norte-americano não respeitou e empreendeu fuga, sendo posteriormente escoltado por navios da Armada Norte-Americana, principalmente o Destroyer. Muito obrigado a todos. E, mais uma vez, eu peço para vocês colaboração daquilo que houver possibilidade, evidentemente, para nós melhorarmos em termos tecnológicos, para evoluirmos no nosso canal. Afinal de contas, o professor Samar quiser esclarecer, historiador há 4 décadas em sala de aula. Curtam, comentem, toque lá no sininho para você receber notificações de tudo que nós formos produzindo. E também faço as críticas, evidentemente, críticas respeitosas, para nós, afinal de contas, darmos aquela filigrana e melhorarmos dentro do assunto, a cada assunto apresentado para vocês. Tenho certeza que a nossa é melhor das intenções. Muito obrigado a todos.